à noite, usa o lábio dele, Pai. Eu sei que você já colocou no coração dele, nesse momento que ele vai diminuir e o Senhor vem aquecer, porque grande aqui é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que está sobre tudo. Mas nessa noite, use o teu filho como tu queres, em nome de Jesus. A igreja diz: Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 14. Capítulo 14, verso 22 em diante, a gente vai ler. Esse, para mim, é um dos textos mais poderosos sobre missão. Um dos, tem outros. Mas ele é um dos textos que mais revela os levantes e os ventos que você vai encontrar na obra missionária. Mas o mais importante disso tudo é que, mediante esses ventos, Jesus está no controle de tudo, de todas essas lutas. Verso 22. E em seguida, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E ao anoitecer estava ali só. E o barco já estava à distância de vários estádios da terra, no meio do mar, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, que é entre 3 e 6 da manhã, Jesus dirigiu-se até eles andando sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, turbados, disseram: é um fantasma? E clamaram cheios de medo. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Pode sentar. Capítulo 14 de Mateus vai nos mostrar um capítulo cheio de ação, cheio de acontecimentos. Porque no mesmo capítulo 14 nós temos a morte de João Batista, nós temos a multiplicação dos pães, nós temos a tempestade onde Jesus vai andar por cima da água e Pedro vai pedir para ir estar com ele. E nós temos o término da obra missionária do outro lado do mar. E eu vou começar a falar aqui que toda obra missionária que nós vamos fazer, nós temos que ir com fé, mas também temos que levar algo para dar para alguém. Jesus, com os seus sentimentos humanos, ele sentiu a morte de João Batista dentro de si. Ele vai se retirar para uma região deserta, depois de saber da morte de João. E a Bíblia nos conta que aquela multidão que estava ali perto para ver Jesus, aproximando-se dele, porque muitos deles iam até Cristo porque precisavam de uma cura, precisavam de um milagre. Então Jesus se retira para um lugar deserto no barco. E quando ele chega perto da margem, o povo veio andando até ele. E a Bíblia nos conta que o coração dele encheu de compaixão. Um sentimento altruísta. Ele traz para dentro de si as dificuldades e as necessidades daquelas pessoas. Todo missionário, ele precisa trazer para dentro de si as necessidades de quem ele vai levar a palavra. Por isso que a necessidade de você ouvir primeiro para depois falar.
para você saber o que é que aquela vida precisa, qual é a palavra que ela necessita, o que é que ela está esperando de você. Então Jesus observa e começa a curar, começa a libertar, a realizar milagres na vida daquelas pessoas, mas vai anoitecendo. E ali Jesus observa que eles estavam com fome, mas Jesus precisava dar uma lição para os discípulos ali. Esse texto todo é uma lição para os discípulos ali, nessa multiplicação. Então os discípulos dizem: olha, já está tarde, vamos despedir a multidão. E Jesus diz: calma, tem alguma coisa, dá alguma coisa para comer eles aí, porque não tinha lugar nem para comprar, nem tinha dinheiro. Mas tem alguma coisa? Tem alguma coisa para eles aí? E eles diziam que não tinham nada. Então aparece um rapaz, que em outro texto, que tinha 5 pães e 2 peixes. Então Jesus manda trazer, multiplica esses pães e esses peixes e distribui na vida daquelas pessoas, mostrando para os discípulos que não é só pregar, não é só curar, não é só despedir de mão vazia, mas tem que despedir com algo nas mãos. E que para os discípulos aqui, para eles, era só despedir de mão vazia. Então Jesus manda toda a multidão a sentar-se em um gramado verde, se cumprindo o Salmo 23. É que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Jesus ali estava cumprindo o Salmo na vida daquelas pessoas, suprindo todas as necessidades, tanto físicas como emocionais, espirituais, na alma, no espírito e no corpo. Então todo missionário ele precisa carregar consigo esse sentimento de que não é somente pregar, mas entender que aquelas almas precisam de uma manutenção no seu corpo, uma manutenção no seu espírito, uma manutenção na sua alma. Então aquela multidão se alimenta. E no texto de João, capítulo 6, nós vamos ver que essa mesma multidão tinha a intenção de proclamar Jesus rei, mas não era a vontade de Deus. Então Jesus pega os seus discípulos e obriga que eles entrem no barco para atravessar para o outro lado. Por quê? Porque outrora, em outros momentos, os discípulos discutiam entre si: quem é o maior? Quem é o maior entre nós? Pense você, aquela multidão junto com os discípulos ia querer ovacionar Cristo e botar ele como rei fora de hora, porque não é o tempo de Deus. Então ali, Jesus obriga eles a entrarem no barco, sai pelo cantinho e vai orar no monte. Porque todas as vezes é assim: quando alguém quiser te colocar em um patamar que não é para você, se retira e vai orar. Se retira pelo canto e vai orar. Sai de cena. Porque tudo tem seu tempo determinado. E observando esse texto aqui, em que Jesus obriga os discípulos a entrar na vontade permissiva dele, porque os discípulos não esperavam uma tempestade, mas Jesus sabia que havia uma. Jesus obriga eles a entrarem no barco. Se eles soubessem que vinha uma tempestade, eles iam questionar Cristo e dizer: Deus vai nos colocar naquele barco para morrer? Mas eles não sabiam e entraram no barco. E aqui eu aprendo que quando os ventos são permissão de Deus, Ele garante a nossa vida, Ele garante a nossa ida e a nossa volta. Se o vento que você enfrentar for permissão de Deus, com um vento permissivo onde Deus te colocou para instruir você, você pode ficar tranquilo que vai ter sucesso nessa batalha, que vai ter sucesso nessa luta. Jesus ali estava mostrando para os discípulos que naquele momento eles iriam aprender a exercitar a fé deles. Aplicando nesse texto, eu tenho 2 textos que eu gosto muito. É Jó, falar da vida de Jó, e falar da vida de Abraão. Nós temos Abraão no capítulo 22 de Gênesis, recebendo a ordem de Deus, dizendo:
pega aquele a quem tu ama e sacrifica. Vá lá no monte e sacrifica lá. Aí você me pergunta, isso tem o que a ver com missões? Se Abraão não faz isso, nós não íamos ter uma referência no Antigo Testamento de fé. Aqueles homens que estavam indo com ele levar Isaac, não ia ter uma referência de Abraão como pai da fé. Mas quando Abraão recebe essa notícia, embora a tempestade dos discípulos era externa, a de Abraão era interna. Porque agora o pedido de Deus não foi um pedido para sacrificar Ismael. Não foi um pedido para sacrificar um servo. Foi um pedido para sacrificar aquele a quem ele ama. Aquele que ele é avançado de idade, Deus permitiu que tivesse. E Abraão ele vai caminhar 3 dias. E eu só vejo Deus falar 2 momentos aqui. Primeiro na pedida e depois quando ele vai sacrificar lá em cima. Todo missionário tem que entender uma coisa. Deus vai pedir algumas coisas a ele e vai deixar que ele tome as suas próprias decisões de fazer ou não fazer. Você vai ouvir 2 vozes. A primeira é a pedida, a segunda é a conclusão, se você fez ou não fez. Então todo missionário ele vai ser questionado por Deus, vai ser confrontado com Deus para entregar o seu melhor, o seu Isaac. E eu observo que Abraão fez jus a ser o pai da fé. Porque na caminhada, quando ele chega no pé do monte, o menino pergunta para ele: tem lenha, tem tudo, mas cadê o cordeiro? E ele responde com uma frase. E toda frase que você responder em sua vida vai mudar a sua história. Porque a frase que ele diz ali mudou toda a história, todo o roteiro. Ele vai dizer: Deus proverá para si um cordeiro. Não vai ser o meu filho, eu estou obedecendo a vontade permissiva, mas Hebreus vai dizer o seguinte: que Abraão cria no coração que Deus podia ressuscitar Isaac. Porque aquilo ali, ele cria no coração dele que Deus podia ressuscitar ele, mesmo matando, mesmo sacrificando Isaac. Ele cria no coração: não, se eu fizer isso, ele vai ressuscitar, porque tem uma promessa sobre ele. Mas a frase de Abraão cessou, fechou tudo, eliminou qualquer possibilidade de erro, porque no coração dele já estava sacrificado. Então quando ele chega lá em cima, que ele levanta o cutelo para imolar o menino, um anjo brada de lá e diz: não faça isso. Agora eu sei que você teme a Deus. Mas que pergunta é essa? Teme a Deus? Abraão, um homem que era chamado de amigo de Deus. E quando Deus ia chamar Abraão, dizia: meu amigo, por alguma casa por algum motivo eu vou ocultar alguma coisa a meu amigo Abraão. Mas nas pedidas de Isaac, Deus chamou Abraão pelo nome: Abraão, Abraão. Fazia tempos que a amizade de Abraão e Deus estava distante. A chegada de Isaac afastou ele um pouco. Isaac teve que ser posto à prova, a pedida, para ver se realmente o coração de Abraão era o mesmo. Não deixe que os presentes que você possa receber nessa vida te afaste da sua comunhão, da sua intimidade, da sua amizade com Deus. Outro texto que eu gosto muito, como eu falo, é Jó. Jó na terra de Uz. Ele era o único missionário que tinha por ali, visivelmente. A ponto de arrancar testemunhos de Deus. De Deus dizer assim: tu viste meu servo Jó? Homem temente, reto e íntegro, se desvia do mal. Jó sacrificava pelos filhos e sacrificava em adoração. Ele não só fazia isso por motivos de adorar a Deus, mas também porque dentro dele ele sabia que tinha pessoas que vinham e iam tomar aquilo como exemplo. Ele era um missionário em uma terra distante. E o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Os sacerdotes naquela época eram os próprios familiares.
E ele mesmo tinha a função de sacrificar. Ele mesmo tinha a função de sacrifício de adoração e sacrifício pelos pecados dos filhos. Mas Jó também passa por uma prova, passa por uma luta, passa por um vento externo e interno. Porque a Bíblia nos relata que Jó, ele perde seus 10 filhos. Jó perde toda a sua riqueza. E Jó tem sua carne toda mutilada por enfermidades que o inimigo lançou na sua vida. Mas em nenhum momento você vê Jó desistindo de ser um servo fiel a Deus. E Jó permanece fiel em todo momento. Mas tem uma frase também que Jó diz que muda toda a história. Quando ele vai dizer: eu sei que meu Redentor vive e por fim se colocará de pé. Redentor é resgatador. Ele está dizendo: o meu resgate não vai vir dos meus amigos, meu resgate não vem dos homens, mas o meu resgate vem do Deus que fez os céus e a terra. Ele que é o resgatador da minha alma. É Ele que vai mudar a minha história. E a Bíblia nos relata que o cativeiro de Jó mudou quando ele orava pelos amigos dele. Então, independente das dificuldades que passamos, dos ventos externos e internos, nós somos posicionados como missionários em horas difíceis. Na hora que temos menos força, é a hora que Deus quer nos usar. Na hora que você diz: eu não aguento mais, não tenho força nenhuma, Deus diz: ore por ele. Eu vou fazer algo agora em sua vida, eu vou virar seu cativeiro. Você está sem força? Ore agora. E a Bíblia nos diz que o cativeiro de Jó foi virado. Voltando para o texto, os discípulos na embarcação, a Bíblia nos conta que eles entraram no barco, já afastado bastante da terra. Os ventos começam a soprar contrário, o mar também. E eu entendo uma coisa aqui. Jesus dá uma lição muito importante. Quando a nossa vida está em risco, em terra seca, em meio à multidão, é melhor viver nos ventos que Deus nos bota lá no meio do mar. Porque dessa forma estamos guardados por Ele. Porque se eles permanecem cá na terra com aquela multidão, eles se corrompiam com ela. Eles deixariam de ser influenciadores e passariam a ser influenciados. Então o missionário não pode querer ficar sempre em zona de conforto. Vai ter horas que Deus vai colocar ele em meio ao mar, em meio à tempestade, em meio aos ventos. Mas sempre Jesus está lá intercedendo por ele no monte. E eles lá, no meio do mar, clamando, exercitando a fé. E Jesus lá no monte, intercedendo por eles. Hoje, o nosso Cristo, nosso Salvador e Redentor, está lá no céu, intercedendo por nós, à direita de Deus, diante do Pai, para guardar a nossa vida no mundo. Você tem alguém que intercede por você num tabernáculo original. Não é no terreno feito por mão de homens, mas é num celestial feito pela mão de Deus. Então aqueles discípulos ali no barco, os ventos soprando, açoitando, acredito eu, que eles questionaram entre si: como é que o mestre nos deixou entrar nessa embarcação e ficar nessa situação, a ponto de perecer, a ponto de afundar? Quantas vezes nós mesmos não questionamos a Deus: esse vento que está soprando, o Senhor mandou eu vir para cá e está esse vento desse jeito? O Senhor não está vendo minha situação? E Jesus está vendo a sua situação, intercedendo por você e dizendo: isso é uma instrução. Isso aí é uma instrução. Logo vai passar. Essa fase vai passar. Mas esse momento de instrução é necessário. Porque enquanto Jesus estava no barco, na outra tempestade, eles tiveram a mesma reação. Com Jesus lá descansando no barco. Jesus disse: não, esses camaradas vão ter que ter um treinamento de fé, não é possível. Só que agora Jesus deixou eles sozinhos.
Só que agora eles estavam sozinhos no barco, sozinhos na embarcação. E vento contrário soprando. Jesus lá intercedendo, sabendo de tudo que estava acontecendo, tranquilo. E eles dizendo: vamos morrer. Não tem mais jeito. Vou perecer. Pense eles questionando no barco. Esse barco vai afundar. Nós vamos morrer. Essa chamada apostólica não vai para frente. Essa chamada missionária não vai para frente. Porque na hora que você está lá fazendo a obra, vem um vento no meio de sua família, você diz: vixe, não é de Deus não, vou desistir. É os ventos que Deus quer colocar em sua vida para exercitar sua fé. Surgiu um vento no meu trabalho, Deus permitiu isso, eu estou fazendo a obra. Os ventos permissivos de Deus para treinar a sua fé. Meu filho a cada dia piora. Os ventos permissivos de Deus. Mas eu não vou mais pregar porque o meu filho está assim. Deus diz: não faça isso. Porque Jesus, mesmo sentindo a morte de João Batista, curou, pregou, salvou, multiplicou pães. Já orou pelos seus amigos. Então, os ventos não podem impedir você de caminhar. Os ventos não podem impedir a sua caminhada, a sua comunhão com Deus. É no vento que você vai aprender. Porque todo vento ele vai soprar em uma direção. A que Deus quer. Isso é, se o vento for o vento permissivo por Deus. Se Ele te colocou naquela tempestade. Então, a Bíblia vai nos dizer no verso 24, e o barco já estava à distância de vários estádios da terra, no meio do mar, e era açoitado pelos ventos e pela onda contrária. Mas na quarta vigília da noite, isso entre 3 e 6 da manhã, os discípulos vendo Jesus andando sobre o mar, eles veem a distância, o Redentor, o Salvador deles, o resgatador, vindo andando sobre o mar. E eles observam e dizem: é um fantasma. Imagine aí uma fé como essa, uma fé abalada como essa aí. Onde eles observam a multidão e dizem: não tem alimento, despede ela. Onde eles estão diante de uma tempestade, diante de um vento, e Jesus vem na direção deles e eles dizem: é um fantasma. E Jesus estava em todo o tempo instruindo eles. É preciso ter fé no momento de crise. É preciso continuar tendo fé nos momentos das dificuldades. Ainda que o mar esteja em revolta, o dono do mar está andando sobre ele. O dono do mar caminha em cima dos problemas deles. Jesus estava caminhando sobre o mar, mostrando para eles que o problema que eles tinham estava debaixo dos pés dele. Mas eles mesmo assim, a fé abalada, eles vão dizer: se é o Senhor mesmo, Pedro vai dizer: se é o Senhor mesmo, mande que eu vou aí. Eu vou aí ter com o Senhor. Às vezes na nossa caminhada é assim. Nós achamos que estamos sozinhos e Jesus está no quarto ao lado. Ou Jesus está dentro do quarto com nós, com a porta trancada e nós clamando a Ele, dizendo: até quando essa luta vai continuar? Tenho fazido a obra missionária como o Senhor mandou, mas as lutas têm dobrado, têm aumentado. E às vezes você vai questionar, e não vai ter resposta alguma. Porque até o tempo da resposta está nas mãos de Deus. Abraão só ouviu a voz no primeiro dia, depois só foi ouvir de novo no terceiro dia. Onde era para sacrificar Isaac. Ele vai uma caminhada sem ouvir nada. Só ele,
os sentimentos dele e as lutas que ele tinha interna, sozinho. Nem a sua própria esposa ele poderia falar, porque a estrutura dela não estava pronta para isso. E a chamada era dele. Ele tinha que sustentar a chamada que ele tinha. Jesus poderia botar alguém, fazer com que a multidão também passasse por esses ventos. Mas os ventos não é para a multidão passar, é para os seus discípulos passarem. O vento é para aquele que faz a vontade de Deus passar. É para aquele que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz passar. Os ventos não é para o ímpio passar lá fora, para você mesmo aqui dentro, os ventos permissivos de Deus. Porque esses ventos vão servir para instruir você, para ensinar no momento de dificuldade. Você vai dizer: eu já aprendi isso aqui e vou ajudar outros. Então, depois de terminar essa passagem, Jesus acalma o vento. Jesus instrui a Pedro que deve ter fé. Pega ele pela mão, como ele costuma fazer conosco no momento de dificuldade em que estamos afundando. Atravessa o mar e chega num lugar onde haverá uma obra missionária, que era justamente do outro lado do rio, em Genezaré. E quando os homens daquela cidade souberam que Cristo estava ali, eles saíram anunciando que Jesus estava ali. Às vezes na obra missionária vai ser assim. Na caminhada, quando você começar a caminhar para fazer a obra missionária, você vai encontrar vários obstáculos, porque a obra que tem do outro lado é muito maior. A obra que você vai fazer do outro lado é muito maior. Existem pessoas gemendo, pedindo para um de nós ir lá. Então, que esses ventos permissivos de Deus possam cessar em sua vida essa noite. Que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E que Deus possa fazer muito mais do que o que você pediu, tem pedido e tem pensado. E que Deus essa noite possa lhe abençoar. Eu vou lhe convidar a se colocar de pé. A mão no seu coração e vamos orar, porque essa noite eu não estou vendo cristãos comuns, eu estou vendo cristãos missionários com uma chamada, cristãos que vão pregar no seu trabalho, na sua escola, dentro de suas casas, porque os ventos permissivos de Deus estão cessando hoje à noite em sua vida. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom em nossas vidas. Senhor, toma em suas mãos a vida de cada um dos teus filhos que se encontra aqui essa noite. Porque está iniciando uma semana, Senhor, mas não vai ser uma semana normal. Vai ser uma semana profética na vida deles. Vai ser uma semana onde eles vão sentir a tua presença, onde vão pregar a tua palavra, onde vão ganhar almas para o teu reino. Porque Jó era um testemunho vivo sacrificando para o Senhor. E eles vão ser um testemunho vivo com o sacrifício da sua própria vida. Porque eles são um sacrifício vivo diante do teu altar. O Senhor pagou um preço por cada alma dessa aqui. Então capacita eles para que conquistem mais almas para o teu reino. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus.